Bom dia. Lembrar que domingo que vem, café cultural desta semana terá uma característica diferente dos anteriores, porque pela primeira vez aqui no Leão nós teremos um médium de pictogravura, e ele vem também a Natal pela primeira vez. Florencio Anton é de Salvador, na Bahia, e dos que eu conheço é o médium de pictogravura mais seguro dos que eu já tive a oportunidade de estar bem perto para perceber como é que se dá o fenômeno. Ele vai falar, antes da pintura, ele vai fazer um tema sobre a mediunidade, e basicamente ele falará um pouco de como a mediunidade surgiu nele, como é que ele tirou todas as oportunidades em cima do fenômeno mediúnico. Sabemos que a Semana Santa convida muita gente a sair, a não vir participar de um evento como este, mas eu sugeriria que, se for possível, porque é muito interessante, venham participar, convidem, ajudem na divulgação. Isso fora a parte de que quanto mais gente, melhor para o próprio Leão, para as nossas atividades. Mas é porque de fato o Florencio, ele vai causar uma muito boa impressão em todos aqueles que estiverem aqui presentes para a realização deste café cultural. E como sempre acontece, no final das pinturas, as pinturas são colocadas à disposição das pessoas, normalmente sob formato de leilão, e a renda dessas pinturas é metade para a instituição que o Florencio dirige lá em Salvador, e a outra metade já é acertado que será para as atividades do Leão. Então hoje é dia 28 de março de 2018, foi numa quarta-feira, assim, há 11 anos, que estávamos aqui no Leão e saímos às pressas, porque Lu estava trazendo ao mundo um casal de gêmeos. Então hoje de manhã para mim já foi um dia de muita gratidão a Deus por mais esta bênção. E aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando é comentado sobre a oração, aqui Allan Kardec fazia um comentário sobre as várias partes do Evangelho do Pai Nosso. Está aberto aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O comentário de Allan Kardec foi o seguinte: se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Nós já ouvimos, e acredito que quase todos nós já pensamos nisso, que a oração, a prece, ela tem três características muito próprias: a de agradecer, a de pedir e a de louvar. O louvamento, a louvação, principalmente em casas espíritas, é pouco comum. Já vemos em outras igrejas a louvação de uma maneira muito mais eloquente. Seria então uma questão de estar mais perto ou mais distante, estar mais favorável ou desfavorável às bênçãos, porque louvamos mais ou menos, com mais intensidade ou menor intensidade, ou talvez pelo fato de não louvarmos, pelo menos com esta intenção, estaríamos perdendo algo com isto?
Esta é uma das questões. E a outra questão é até que ponto nós conseguimos equilibrar o pedir e o agradecer. Será que nós agradecemos mesmo por tudo? Ou será que continuamos pedindo sem nem ao menos perceber que grande parte dos nossos pedidos são infundados e muitas vezes inconsequentes? A oração, ela se revestindo de todos esses caráteres, todos esses caracteres, ela pode sim nos favorecer com uma melhor relação. Pensemos um pouco sobre a questão da louvação, da louvação. Quando começa o Pai Nosso, Jesus começa louvando: Pai Nosso que estás nos céus. Então ele nem está pedindo, nem está agradecendo, ele está louvando. Nós dificilmente fazemos igual, porque até que aprendemos que devemos dizer algumas palavras, mas elas não fazem muito sentido. Muitas vezes nós fazemos o próprio Pai Nosso inteiro totalmente distante da emoção que nós poderíamos e deveríamos desenvolver quando o pronunciássemos. Outras vezes não falamos Pai Nosso, mas dizemos: ó meu Deus, essa vida está uma desgraça. Isso não pode ser encarado como uma louvação. Ó Deus, até quando eu estarei sofrendo tudo isto? Onde está o louvor? Ó meu Deus, o Senhor sabe como é que eu estou, não é? Onde está o louvor? O louvor parece que ele foge mesmo quando a gente quer iniciar por ele. É mais ou menos, só para fazer uma imagem muito pálida disso, quase desfocada, quando a gente se encontra com uma pessoa e simplesmente não diz nada, passa como se não visse. Por que é que o outro às vezes se sente tocado, às vezes chateado, por vezes até ofendido com isso, já que a falha é daquele? Exatamente, não é pelo fato de você não ter me visto, é que de uma certa forma me incomoda você a essas alturas ainda não ter educação suficiente para me cumprimentar. Porque Deus em si, ele não se incomoda que a gente reze a ele ou que deixe de rezar. Isso não vai fazer a menor diferença para ele, mas para quem entra na sintonia, sim. Ouvindo e pensando um pouco sobre as pessoas que não têm uma ideia ou uma conceituação religiosa dentro de si mesmas, muitas vezes essas pessoas pensam e às vezes até colocam que não vale a pena rezar. Rezar para quê? Rezar é perda de tempo. Você nem se lembra, você rezou ontem e você se lembra o que é que você rezou? Ah, mas quando eu rezo me emociono. Sim, mas você se lembra de todas as emoções que você teve, todas as vezes que você rezou? Mas existe um argumento bem materialista que é exatamente igual e que mostra como tudo é inverso. Será que a gente se lembra o que foi que a gente almoçou há 4 dias, desde que há 4 dias não tenha sido um dia que por acaso teve uma significação maior? O que foi que você comeu há 1 mês? O que foi que aconteceu há tanto tempo? A gente não lembra. A gente não lembra o que comeu, não lembra o que falou à mesa, não lembra quem estava com a gente à mesa. A gente não lembra nada. Sim, mas isso valeu? Porque se não valeu, então não precisava você ter comido. E se não precisava você ter comido, e daqui a um tempo você também não vai se lembrar o que comerá hoje, então também já não coma hoje para não ter que se lembrar. Para que fazer esse esforço? Daqui a uma semana se lembrar o que na quarta-feira de 28 de março você comeu. Óbvio que faz uma diferença enorme você se alimentar. Se você não se alimenta, talvez você vá ter que se lembrar não do que você comeu, mas vai dizer: eu deveria ter comido, porque hoje eu estou passando mal porque não me alimentei. A oração, ela entra dentro desse contexto. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu peço a Deus, Ele nem me ouve. É a mesma coisa, eu me alimentei e não me lembro o que comi. Vivi tantos dias, e o pior ou o melhor, todos os dias que nós vivemos, nós os vivemos 24 horas. Ainda que eu estivesse num leito de UTI, em coma, ainda que eu estivesse sob efeito de qualquer tipo de droga,
que invertesse todas as minhas funções, fato é que eu vivi 24 horas do dia. E das 24 horas do dia, o que você lembra? Com toda a nossa capacidade de memorização e de registro no cérebro, o que nós nos lembramos do que fizemos hoje, desde a meia-noite até agora? A gente vai se lembrar de muito pouco. Primeiro, porque a hora que a gente estava dormindo, pouca gente se lembra do que sonhou. Portanto, não sabe onde estava, o que fez, como o corpo reagiu, quantas vezes o corpo se movimentou na cama. A gente não lembra absolutamente nada. Quando a gente acordou, talvez alguns olharam para o relógio e disseram: está cedo, vou passar mais 5 minutos. Outros disseram: está na hora. Outros vão dizer: meu Deus, já é isso tudo? Aí isso a gente lembra de hoje, mas logo os instantes seguintes a gente já não sabe. Qual foi a quantidade de pasta que você colocou no dente? Será que você passou mais ou menos vezes a escova para cima e para baixo, para os lados? Então, se a gente for parar para pensar o que aconteceu só da 0 hora até agora, a gente vai perceber que vamos gastar mais do que essas 8 horas e meia para poder remontar tudo o que a gente viveu, e isso num único pedacinho de um dia. Mas será que não valeu? Valeu. Então, por que quando a gente pensa, vou orar e louvar a Deus, isso não vale? Quando você louva a Deus, você está, em princípio, buscando estabelecer uma sintonia com um padrão no qual você não está nem ao menos se lembrando de que ele existe dentro de você e dentro de sua vida. O louvar a Deus é muito mais do que simplesmente fazer uma oração, repetir uma frase, pensar num momento da vida. Fazer uma louvação é a gente estabelecer um padrão agora com uma outra sintonia. Ah, mas daqui a pouco eu já nem me lembro disso. Sim, mas daqui a pouco você também não se lembra do que você comeu. Daqui a pouco você não se lembra do que você fez. Entretanto, tudo isso aconteceu e tudo isso valeu e se somou às suas experiências de vida. Então, mesmo que eu não me lembre quantas vezes eu ando louvando e como é que eu estou louvando, se eu estou, e isto está de alguma forma alterando o meu psiquismo, alterando o meu corpo, alterando o meu humor, para falar uma linguagem bem comum. O nosso humor depende também dessa louvação. Ah, mas umas pessoas que não acreditam em Deus nem em nada, muitas vezes elas louvam mais do que a gente, porque quando Jesus colocou Deus para nós como sendo uma referência interior, faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse. Portanto, amar a Deus é amar ao próximo como a si mesmo. Toda referência é interior. Se eu não acredito, surge a pergunta: e no que você acredita? Pois nisso que você acredita se estabelece o padrão onde você deve estabelecer a sua louvação ou não. Na nossa reunião de estudos que acontece às terças-feiras lá em casa, ontem a gente estava comentando uma reflexão em cima de uma leitura que eu havia feito, que é muito curiosa. Nós nos sentimos os seres privilegiados da natureza, e somos. Mas nós sequer deixamos de perceber, ou sequer nos damos conta das coisas que acontecem, e que a gente vê que nem somos tanta coisa assim. Nós temos um cérebro monstruosamente grande em relação ao cérebro de um morcego. E melhor ainda, nós temos uma visão que os morcegos não veem. Todavia, os morcegos não andam se chocando com nada. Eles jogam um som, emitem um som, o som bate no obstáculo que estiver à sua frente, retorna, reverbera, e a partir dali ele decodifica instantaneamente o que tem à minha frente: uma parede, o vazio, um mosquito, um inimigo querendo me atacar, e ele sabe decodificar com tanta precisão que quando ele vê algo voando na sua frente e que ele joga a onda, ele sabe: que delícia, esse era o mosquito ideal para o meu apetite. E ele pega aquele mosquito sem vê-lo, apenas por emissão sonora. Nós não temos capacidade nenhuma de emitir nenhum som que seja concebido para esse tipo de reverberação. É tão verdade que quando uma criança pela primeira vez vai num ambiente onde tem a eco, ela se assusta, porque ela escuta a própria voz retornando, e achamos isso algo tão fantástico que muitas vezes a gente vê construções com caixas acústicas, com conchas acústicas, exatamente para provocar a reverberação do som.
E nós temos um animalzinho com um cérebrozinho de coisa nenhuma, pouco maior do que a cabeça de um alfinete, e consegue ali elaborar um processo de decodificação que, se hoje nós quisermos colocar isso dentro de um computador, é algo astronomicamente grande para poder se reproduzir com total segurança esse sistema sonar. E nós não agradecemos porque ouvimos e vemos. Nós apenas nos vangloriamos porque somos grandes, porque temos uma inteligência, porque conseguimos comparar e da comparação criar análises e parâmetros para progressos intelectivos. Nós deveríamos todo dia louvar a Deus. Meu Deus, eu não sou morcego. Ele me ensina muita coisa, mas quantas outras eu já posso desenvolver? Um outro, pesquisando as baleias, descobre, não é uma outra pessoa, mas é um grupo que estuda baleias, descobre que as baleias são compositoras. E as baleias, fazendo composições, elas têm um processo de divulgação das músicas muito melhor e mais aperfeiçoado do que o nosso humano. Nós temos as ondas médias, as ondas curtas e as ondas de frequência modulada. E a gente acha que é o máximo. As baleias, todas elas, em qualquer lugar que elas estejam no planeta, elas conhecem as principais sinfonias que são unânimes para todas. É como quase uma população enorme conhecendo as composições de um Beethoven, de um Mozart, de um Vivaldi. Mas isto não é pouco. Existem baleias que compõem novas canções. Algumas delas se transformam em verdadeiros hits, e todas as outras baleias em todos os outros lugares do mundo daqui a pouco estão repetindo aquela mesma melodia composta recentemente por uma determinada baleia. E por onde é que se divaga, e por onde é que se propaga, já que não tem FM, não tem televisão, não tem nada? As baleias se comunicam todas de forma subaquática, estando até a 300 quilômetros uma da outra. Significa dizer, de Natal a Recife. Então uma baleia se comunica com outra baleia que esteja nos mares de Pernambuco, apenas emitindo um som a partir da nossa costa, sem nenhum aparelho, sem nenhum instrumento. E nós não conseguimos perceber, não conseguimos entender, não conseguimos viver nem crescer com nada disso. Simplesmente nos perdemos, não entendemos como é a vida. E nós poderíamos nos achar nisso tudo, como? Louvando a Deus. Senhor, quanta perfeição, quanta sabedoria. Mas tem gente que só olha para o próprio umbigo. A minha vida é uma desgraça, eu não suporto mais viver. A minha vida, pelo amor de Deus. Já que você está falando pelo amor dele, louve-o, agradeça o que está acontecendo e veja o que isso está a te ensinar. Porque não é sem propósito que a vida existe dentro de nós. Quando Jesus, portanto, disse: seja feita a tua vontade, aquilo era de novo uma grande expressão de louvor. Embora eu não entenda, eu aceito a tua vontade, seja ela aqui ou em qualquer lugar. Essa é a grandiosidade, a grande eloquência de uma oração. E não adianta eu dizer: eu sou espírita, eu sou católico, eu não sou nada. A questão do louvar, ela transcende qualquer figura ou qualquer rótulo religioso. A questão do louvar é você estabelecer uma sintonia com aquilo que está, de certa forma, além de você. Quando nós chegamos numa sala de aula e o professor já está: boa tarde, professor. Tudo bem, professor? Como vai, professor? Olá, professor. Não é que o professor precise disso para ele ser professor, porque professor ele já é. Não é que ele precise disso para ele desenvolver melhor a sua aula. Nós precisamos dizer que estamos em sintonia com o que ele vai nos oferecer, porque é em cima desta sintonia que a gente estabelece um melhor aprendizado. Mas muitas vezes as pessoas dizem: ah não, eu mesmo não vou adular professor nenhum.
Ótimo, não adule, seja mal educado. Eu acho que talvez é melhor para você ser mal educado. Não, mas eu não sou mal educado, é meu jeito. Pois seu jeito é mal educado. Nós temos que pensar de uma forma positiva e produtiva. Por isso é que a gente precisa louvar, a gente precisa respeitar, a gente precisa se arrepiar, se emocionar com um louvor. Mas às vezes, aqui uma crítica, no nosso meio espírita, se quer uma música, a gente pode cantar para louvar a Deus. E por que isso? Não se sabe. Alguém em algum momento deve ter se sentido incomodado. Então é melhor que a gente não cante. Ah, mas eu só sei louvar cantando. Quantas pessoas, e se a gente caminhar pelo interior do Nordeste, quantas pessoas passam um dia a cantar? E você pergunta, você está cantando por quê? Ah, eu não sei. É gratidão, é alegria, é contentamento. Ou outra, é um louvor à vida e a Deus. Nós precisamos louvar um pouco mais. Não vou nem dizer por enquanto louvar melhor. Nós precisamos louvar. Olhar para o alto e dizer, meu Deus, meu Deus. E não precisa nem dizer nem obrigado, nem por favor. Meu Deus. Hoje pela manhã, para fechar o que eu abri, dizendo que há 11 anos eu ganhei um casal de gêmeos. Hoje pela manhã, estranhamente, em vez de eu acordá-los, eles me acordaram. E quando a Sofia entrou no quarto, fez assim, bom dia, papai. E aquele bom dia era bom dia como qualquer outro, para qualquer pessoa que colocasse um gravador e ouvisse. Mas era um olho que brilhava, era um olho que agradecia. Eu dizia, bom dia, minha princesa, mais um dia de vida, não é? E a resposta dela cala qualquer um. Eu te amo. Louvor, um puro louvor. De fato, ela estava se referindo ao pai físico, mas no fundo, ela está louvando a vida. Estou aqui há 11 anos, que gratidão imensa. Pouco depois chega o outro. Oi, pai. Eu disse, oi, meu nego. 11 anos de vitória, né? É, 11 anos. Uma coisa banal, para quem tem filhos, sabe que é banal, quase banal, um filho completar um ano. Porque ontem completou um ano de alguma coisa também, antes de ontem, e assim sucessivamente, amanhã completará ano de alguma coisa também. Mas o instante de louvor é mágico. O instante em que nós nos encontramos, principalmente com aquele do qual nós agradecemos pela vida, é um momento ímpar. É um momento de uma intensidade indizível. Não tinha um bolo, não tinha uma festa, não tinha um presente, não tinha nada. Tinha olhos se olhando, braços se envolvendo, beijos dados com total fraternidade, carinho e amor. Não existe um louvor maior do que esse. Depois disso tudo, só resta dizer, ó Deus, ó Senhor. Deus, Pai de todos nós, Criador de todo o universo, bênção em nossas vidas, temos total gratidão por tudo isso que nós temos e nós somos. Ó Senhor, se o silêncio fala tanto, quando expressando a profundidade dos sentimentos, porque ainda precisamos das palavras para dizer aquilo que as palavras não traduzem. Pai generoso, a necessidade da fala é nossa. A necessidade de comunicação e de busca é nossa. A expressão da gratidão é nossa, porque nos destes absolutamente tudo, e com pouco sabemos utilizar,
e com menos ainda sabemos agradecer. Sábio aquele homem que pensou: eu tenho tanta coisa que eu gostaria de ter, e não tenho tantas coisas que eu não gostaria de ter, que eu não sei como tenho coragem ainda de te pedir, quando ainda nem ao menos eu sei tudo que eu tenho que me foi dado. Ó Senhor da vida, ainda que a montanha seja alta, os vales profundos, os rios caudalosos, ainda que sob os mares, sob as águas, hajam pântanos e profundidades, ainda que a natureza sopre muito ou pare um pouco de refrescar o tempo, ainda que a chuva caia ou o sol escaldante nos tire o resto da energia pelo sol, ainda que caminhar muito peça caminhar ainda mais, ainda que estar deitado num leito procurando sanar dores e cansaços, ainda quando eu tiver todas as pessoas ao meu lado, ainda quando eu tiver o carinho e o amor de pessoas especiais, assim como quando eu estiver sozinho, assim como já não sentir nem receber nenhum sentimento de carinho, ainda, Senhor, que tudo aconteça de um jeito ou de outro, ainda que eu não saiba identificar a tua grandiosidade, permite-me nesse instante dizer apenas: ó meu Deus, ó meu Deus, quão grandiosa é a vida, quanta gratidão temos à vida, como é bom ter a ideia, ter o sentimento e ter a certeza de que tu és a vida. Fortalece-nos para aproveitarmos a vida. Nossos magnetizadores nos envolvem com seus fluidos, juntando isso aos fluidos dos amigos espirituais. E que o nosso louvor seja vida, que a tua vida em nós seja louvada. Vida, seja louvada por ti mesmo, e que saibamos viver-te com total harmonia. Inspiremos louvando e agradecendo, e expiremos dizendo: ó meu Deus. E coloquemos toda a expressão do reconhecimento das bênçãos que estão em nós, das bênçãos muitas que nos envolvem. A vida é grandiosa demais para pequená-la com as nossas ideias. A vida é muito grande para que façamos dela coisas tão pequenas. A vida é um grande oceano, e se em algum momento uma gotícula parece prejudicar nosso caminhar, demos só mais uma abraçada e desaguaremos novamente no grande oceano da vida. Ó Deus, ó Senhor, ó maravilha, quantas bênçãos. Que estejamos tocados e envolvidos por isso. Sejam abençoadas todas as criaturas. Que este momento perdure mais intenso em nós. E que o nosso louvor e a nossa gratidão sejam tão grandes que o valor do instante
será o valor do eterno. Nossos magnetizadores magnetizarão nossas almas. E nós continuaremos louvando, agradecendo, emitindo ondas de harmonia a envolverem todas as pessoas que queremos, todas as pessoas que contam com nossas orações, todas as pessoas que sabemos precisam viver este momento. Paz e harmonia para todos nós, que assim seja.